Bem-vindos ao Recanto das Histórias. Esperamos que vocês gostem da história de hoje. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Acho que já está na hora de você fazer seu testamento. A voz de Diego soou banal, quase entediada, como quem comenta a reforma da varanda ou pensa em trocar os pneus do carro. Vera escutou aquelas palavras em meio ao apito fino dos aparelhos e a dor que apertava seu corpo inteiro como uma mordaça. A consciência voltava aos pedaços, como as folhas de um caderno arrancadas pelo vento e espalhadas pelo quintal. Antes de recobrar-se por completo, ela boiou por muito tempo em algum ponto entre o sonho e o nada. Tinha a impressão de flutuar sob uma camada espessa de água turva, enquanto lá de cima descia uma réstia de luz baça. Quando a consciência finalmente se agarrou à realidade, a primeira coisa que sentiu foi o peso tomando conta do corpo inteiro. A segunda foi um som, um bip constante e monótono em algum lugar ao lado, marcando as batidas do próprio coração. E só a terceira foi a voz do marido. Ela o reconheceu na hora, pelo jeito de mudar o peso de um pé para o outro. Vera quis chamá-lo, mas a garganta travou e o corpo se recusou a obedecer. Diego estava de pé junto à cama com um avental hospitalar por cima da jaqueta e propés nos pés. Debaixo da touca escapava uma mecha de cabelo escuro. Vera não se mexeu. Abrir mais os olhos, gemer, seria dar a entender que ouvia tudo, mas alguma coisa a segurava, e uma voz interior pedia: "Espera, escuta mais um pouco." O marido suspirou, apertou a base do nariz e virou-se para a porta. Ficou parado mais um instante, como se pesasse algo na cabeça, e saiu. A porta se fechou atrás dele com o beijo macio da borracha de vedação. Vera ficou imóvel por mais alguns minutos, à espera. E se ele voltasse? Mas o corredor além da porta seguia igual ao de 1 minuto antes. Ela soltou o ar e, enfim, deixou as pálpebras subirem. O soro pingava num ritmo certeiro. Em algum ponto atrás da parede, vozes de mulheres trocavam frases, a rotina comum de uma UTI. De repente, como costuma acontecer depois de um baque, a memória começou a voltar em fragmentos soltos que, mesmo assim, iam se encaixando num quadro coerente. Aquele dia tinha começado como centenas de outros. Vera dava aula de artes na escola. Sua matéria as crianças ou adoravam, ou tratavam como bobagem antes da prova de matemática. Ela voltava para casa de ônibus na hora do rush e pensava que precisava passar no mercado. O marido vivia se atrasando e o filho esperava o jantar. Numa das paradas entrou no ônibus gemendo e agarrada à barra de apoio uma senhora de idade com um casaco de tricô abotoado no botão errado. O cobrador exigiu o pagamento na hora, sem dar tempo de a velhinha recuperar o fôlego. Ela remexeu os bolsos, vasculhou uma bolsa velha e sem jeito abriu os braços. Pelo visto tinha esquecido a carteira. Os passageiros lá atrás começaram a bufar. Alguém olhava de propósito para o relógio. Vera, sem pensar 2 vezes, passou o troco para o cobrador pagando por 2. A mulher virou-se para ela com uma gratidão tão sincera que chegou a ser constrangedor. "Deus te dê saúde, minha filha", disse ela, e baixando a voz acrescentou: "Meu nome é Dona Lourdes. Sabe, eu tenho um dom de nascença. Enxergo o destino das pessoas. Me dá a mão se você não tiver medo." Vera sorriu por dentro. Acreditar nesse tipo de coisa não fazia o feitio dela, mas havia algo no olhar da velhinha que a fez estender a palma da mão. Dona Lourdes tomou-lhe a mão com dedos secos, percorreu as linhas como quem lê um texto invisível e sussurrou: "Tem gente para quem a tua herança vale mais do que a tua própria vida. Cuidado com a cobra que anda atrás de ti, ela está pertinho." "Que cobra?" Vera não se conteve. Por dentro, prometia a si mesma não cair naquele tipo de truque. "Não sou supersticiosa." "Não é superstição, filha. É um aviso", continuou a velhinha com calma, ajeitando o lenço na cabeça. "Se você quiser, vai lembrar das minhas palavras. Se não quiser, esquece até a hora certa. Só que essa hora não está longe." Vera puxou a mão de volta com mais brusquidão do que pretendia. A palavra herança fisgou como um espinho. Como um estranho poderia saber daquilo?
Meses antes, ela havia recebido os bens do pai, Eugênio, de quem Vera quase não guardava lembrança em vida. Ele havia largado a família quando a filha tinha 5 anos. Sumiu em algum ponto do começo dos anos 2000, tocou o próprio negócio, ficou rico e foi embora, deixando para trás apenas uma carta de cartório e uma conta no banco. Não apareceram outros herdeiros, nem família, nem filhos. Vera, na época, levou muito tempo para decidir como se sentir a respeito daquele dinheiro caído do céu. Comemorar parecia desonesto. O pai, de quem ela mal se lembrava, não merecia sua gratidão só pelo fato de ter sumido. Parte da quantia ela guardou para os estudos futuros do Miguel, parte para a reforma do apartamento, mas o restante simplesmente ficou parado na conta. Contou tudo a Diego de imediato com franqueza, sem esconder nada. O marido, na ocasião, só deu de ombros e disse que estava feliz por ela. Naquele momento, aquelas palavras não lhe pareceram estranhas. A benzedeira deve ter chutado, com certeza. Vera se tranquilizava descendo no ponto. Na rua, o entardecer já se adensava, curto, com cheiro de asfalto molhado e folha caída. Os postes ao longo da avenida começavam a acender, lançando na calçada úmida manchas amarelas e borradas. Vera, encolhida contra o vento frio, apertou o passo. A conversa esquisita com a velhinha ainda rodava na cabeça dela. Mas quanto mais se afastava do ponto de ônibus, menos real ia parecendo aquele episódio. Vera entrou no supermercado, comprou frango, batata, o iogurte de morango preferido do Miguel. O filho a esperava em casa. Adotivo, mas nem por isso menos dela. Um menino de 10 anos com os joelhos sempre ralados e uma paixão por dinossauros. Os médicos um dia disseram a ela e a Diego que provavelmente não teriam filhos biológicos. Miguel surgiu na vida deles 4 anos antes, preenchendo todo aquele espaço que poderia ter ficado vazio. Em casa, mal abriu a porta, ela ouviu o tropel conhecido. Miguel veio correndo até a entrada de meias, quase escorregando no piso. O filho começou a contar, já da porta, como na aula de ciências a professora tinha mostrado slides de dinossauros, e ele foi o único da turma a acertar o período em que viveu o tiranossauro. Mãe, você sabia que ele viveu depois do Triceratops? Tagarelava, ajudando-a a tirar os sapatos. Todo mundo achava que eles corriam juntos, mas na verdade não. Não sabia, admitiu Vera com sinceridade, bagunçando o topete dele. Meu cientista, vai lá lavar as mãos, o jantar sai em 20 minutos. Ela foi para a cozinha, ligou o fogão, pôs a frigideira no fogo. Lá fora já tinha escurecido de vez. A noite pesava sobre a cidade com um azul precoce. Vera escutava de um ouvido só o filho conversando com os dinossauros enfileirados no parapeito da janela e pensava que aqueles minutos simples eram o mais importante da vida, aquilo pelo qual valia a pena levantar de manhã. Ela cortava a batata quando, de repente, os olhos escureceram e a cabeça girou. Vera mal teve tempo de se agarrar à beirada da mesa. O cômodo rodou, os sons, o chiado do óleo, o murmúrio do filho no quarto, fundiram-se num único zumbido longo. Ao cair, ainda bateu com o cotovelo no canto da mesa e sentiu uma pontada aguda na região do ombro. E depois, escuridão, sem sonhos, sem sensações. O vazio de onde ela acabara de emergir. De repente, o silêncio do quarto foi rasgado por um alarme agudo. Os sensores finalmente avisaram o posto de enfermagem que a paciente havia recobrado a consciência. O aviso disparou atrasado, seja por alguma falha técnica, seja porque, àquela hora, a equipe se dividia entre vários leitos. A porta se abriu de supetão, e um médico entrou no quarto. Era um homem de uns 35 anos, alto e ligeiramente curvado. Ele examinou depressa os aparelhos, depois a própria Vera. Notou de imediato as pálpebras entreabertas e soltou um suspiro de alívio. Vera, a senhora está me ouvindo? Perguntou. Se estiver, tente mexer os dedos. Vera se concentrou e, com esforço, conseguiu dobrar o indicador da mão direita. O médico, ao ver o movimento, sorriu. Ótimo, meu nome é Gustavo. Sou o seu médico responsável. A senhora está na UTI, em segurança. O que aconteceu? Ela sussurrou.
Ainda é cedo para falar disso. O importante é que a senhora acordou, e isso é um ótimo sinal. Gustavo conferiu rapidamente os números no monitor e sentou-se na beira da cadeira. A senhora desmaiou em casa. Uma vizinha chamou a ambulância. Ficou 3 dias sem acordar. 3. Vera tentou erguer a cabeça, mas logo fez uma careta de dor na nuca. Não se apresse. O médico segurou-a pelo ombro. 3 dias não é tão grave quanto parece. O organismo deu conta. A senhora respira sozinha, reage à fala, e isso já é bastante. E o meu filho, o Miguel, está bem? Pelo que me disseram, uma vizinha ficou com ele. Depois o seu marido veio buscá-lo, respondeu o médico. Da criança a senhora pode não se preocupar. Vera relaxou um pouco e se permitiu uma pergunta. Me diz, o meu marido veio muito aqui? O médico franziu a testa. A pergunta claramente o pegou de surpresa. Veio bem. Não posso dizer que muito, mas apareceu. Por quê? Nada, disse Vera. Só perguntei. Gustavo parecia querer esclarecer mais alguma coisa, mas nesse momento a porta se abriu de novo. Sem bater, com ares de quem manda ali. No vão surgiu uma mulher mais ou menos da idade do médico, com o rosto de quem está acostumada a dar ordens. Ela mediu Vera com um olhar sem uma gota de compaixão. Acordou então, pelo tom breve e prático dos dois, Vera entendeu. Aqueles dois eram casados e trabalhavam no mesmo setor. Só que, no temperamento, o casal parecia formar 2 mundos opostos. Gu, estão te chamando na sala dos médicos, ela soltou, mas não saiu do lugar seguindo com o olhar cravado na paciente. Olívia, agora não, disse o médico. A mulher apenas torceu o canto dos lábios. Como quiser. Mas eu não me iludiria. Com um diagnóstico desses, falar em recuperação é otimismo demais. A doença, mais cedo ou mais tarde, deixa sequelas irreversíveis. Vera empalideceu sem entender do que se tratava. Doutora Olívia, disse Gustavo com aspereza, eu peço que a senhora saia do quarto. A gente discute isso depois. A mulher mediu Vera com um olhar de desdém e se retirou. Os saltos ecoaram pelo corredor, sumindo aos poucos. Gustavo esfregou o rosto com a palma da mão e sentou-se de novo na beira da cadeira. Desculpe por ela. A doutora Olívia é a chefe do setor. Tem um temperamento difícil. Vocês são casados há muito tempo? Perguntou Vera para se distrair ao menos por um instante. O médico suspirou com tristeza. 15 anos. A gente se conheceu ainda na residência. Naquele tempo, a Olívia era outra pessoa. O trabalho muda a gente, ainda mais um trabalho como o nosso. Quando você vê todo dia quanta dor tem por aí, começa, sem querer, a se proteger com o cinismo. Com a Olívia, isso deu mais certo do que comigo. E o médico, de repente, ficou sério. De todo jeito, isso não interessa à senhora, mas ela tem razão numa coisa. A gente precisa conversar sério. Sobre o quê? O médico ficou em silêncio, escolhendo as palavras. No seu sangue apareceram alterações que apontam para uma forma rara de câncer. Por enquanto, é só uma suspeita, não um diagnóstico fechado. Vamos precisar de exames adicionais, de uma biópsia, de uma consulta com o hematologista. Mas eu sou obrigado a lhe dizer a verdade, porque disso depende a rapidez com que vamos começar o tratamento. Vera olhava para ele e não conseguia processar aquilo. Ela sempre fora saudável, do tipo que vai ao clínico geral de 2 em 2 anos, em ocasião especial. A cabeça girava de vez em quando e ela punha na conta do cansaço e da carga de trabalho na escola. Câncer para ela era a palavra de programa de televisão. O senhor tem certeza? Certeza absoluta ainda não, respondeu Gustavo. Mas a gente vai fazer de tudo para esclarecer direito. E aquilo que a sua esposa falou sobre sequelas irreversíveis também é só uma suposição? O médico ficou sombrio. A doutora Olívia é uma profissional experiente, mas dura no jeito de falar. Algumas formas dessa doença de fato podem atingir os vasos, mas por ora não há motivo para falar disso. O desmaio que a senhora teve pode ter sido causado por outras coisas, então não vamos nos adiantar. Entendi. E quando o senhor vai saber com certeza?
Vou marcar a biópsia para amanhã. O resultado sai em 1 ou 2 dias. Sei que esperar é difícil, mas não tem como ser antes. E se confirmar, o que acontece? Aí a gente trata, respondeu Gustavo. A medicina de hoje sabe fazer muita coisa, até com formas raras. É cedo para se desesperar. Já vi casos bem mais graves terminarem bem. Agora a sua tarefa é não entrar em pânico e poupar as forças. Vai precisar delas. Vou tentar. O médico se levantou e começou a dar orientações a uma enfermeira que espiava pela porta. A voz dele se tornou prática e concentrada, como se 1 minuto antes não fosse ele a dizer palavras que quase pararam o coração de Vera. E antes de o médico sair, ela o chamou com um fio de voz. Doutor Gustavo, por favor, não fale nada ainda para o meu marido. Eu mesma, quando estiver pronta. Ele se virou e assentiu de leve. Está bem, é o seu direito, mas é melhor não demorar. Ele precisa ficar a par, principalmente se for preciso ajuda com a papelada e os cuidados. Ele saiu. Vera ficou sozinha, se é que se pode dizer isso, tirando o bip ritmado dos aparelhos e o barulho distante do corredor. De repente entendeu que as palavras do marido sobre o testamento ganhavam um sentido completamente diferente. Nesse mesmo momento, Diego estava dentro do carro, preso no engarrafamento da manhã, a caminho do escritório. Ele trabalhava no setor de vendas de uma grande construtora, num cargo que ele mesmo chamava de gerente de contas estratégicas. Durante todo o trajeto, revirava na cabeça o mesmo pensamento. Desde que lhe informaram que a esposa estava em coma e o prognóstico era incerto, algo dentro dele parecia ter estalado. O que fazer com o apartamento? Quem ia buscar o Miguel na escola? A quem recorrer por causa dos documentos? Diego tamborilou os dedos no volante, olhou de esguelha para o semáforo ainda vermelho e, depois de pensar um pouco, discou o número que queria. Oi, disse, baixando a voz. Sou eu. Escuta, a Vera parece que não vai durar. Ainda não saiu do coma. Os médicos enrolam, mas, pelo que dá para ver, o assunto está resolvido. Já dá para pensar no testamento, na herança. Do outro lado da linha, uma voz feminina meio zombeteira demorou a responder. Diego, não corre na frente do trem. Vai que ela escapa. Letícia, você acredita mesmo no que está falando? Diego arrancou no sinal verde. Eu vejo como você sonha com isso, não menos do que eu. Não fala assim, cortou Letícia com brusquidão, mas logo suavizou o tom. Não quero me sentir culpada depois, entende? Ela não é uma estranha para mim. A gente é amiga há 10 anos. E comigo há quanto tempo você está? 2 anos tomando café no apartamento dela e fingindo ser a melhor amiga. Meio tarde para a consciência acordar. Cala a boca. Ah, você não entende. Prefiro pensar que ela está doente a ficar desejando que ela não escape. Tá, como você quiser, respondeu Diego conciliador. Passo aí à noite e a gente discute tudo com calma. Ainda preciso achar um cartório, descobrir como se faz tudo isso caso aconteça. Diego, você agora está falando como se já estivesse enterrando ela, escapou de Letícia. E o que é que eu vou ficar fazendo esperando maré boa? Sou realista. Os médicos até se calam, mas eu vejo, a coisa está feia. Então é melhor se preparar antes do que sair correndo em pânico depois. Letícia só suspirou no telefone. Curto, cansado. Aquela conversa a esgotava mais do que ela estava disposta a admitir. Ela dava aula de química na mesma escola onde a amiga trabalhava. Eram amigas desde os tempos de faculdade. Juntas dividiram um quarto de república, juntas choraram sobre os livros antes das provas. Letícia ainda se lembrava de como, no 3º ano, as duas fizeram um bolo para o aniversário de uma colega de quarto. Naquela vez, conseguiram salgar demais o recheio, trocando os potes de açúcar e sal, e depois passaram metade da noite rindo daquilo, comendo a sobremesa estragada às colheradas direto da panela. Naquela época parecia que uma amizade daquelas era para a vida toda, e que circunstância nenhuma seria capaz de abalá-la. Só que a vida repartiu de forma bem diferente o destino das duas. Vera se casou, ganhou um filho, não biológico, mas amado de coração, e ainda por cima recebeu uma herança e tanto. Letícia, por sua vez, continuava sozinha.
Depois do divórcio do marido, que a trocou por uma estagiária mais nova, sobraram-lhe apenas um apartamento de 2 quartos herdado da avó, sem reforma, e uma chácara caindo aos pedaços no interior, para onde ela ia uma vez por ano capinar os canteiros. A inveja foi se acumulando ao longo dos anos, silenciosa como aquela crosta que se forma no fundo da chaleira. E tudo desandou no dia em que Diego, tendo aparecido na casa dela com uma garrafa de vinho depois de mais uma briga com a esposa, ficou até de manhã. De lá para cá, quase 2 anos se passaram. O caso ia se desenrolando com cuidado, às escondidas. Letícia conhecia bem demais a amiga para não entender. Se Vera descobrisse a verdade, nunca perdoaria o que havia acontecido. Nenhum dos dois carecia de criatividade para inventar desculpa para os encontros. Uma vez, Diego avisou a esposa que tinha se matriculado num curso de gestão de projetos na universidade, supostamente para crescer na carreira, e durante 3 meses inteiros, 2 vezes por semana, prestou provas de um curso que não existia no mundo. Em outra ocasião, com a cara mais séria possível, anunciou que tinha começado a fazer trabalho voluntário numa ONG. Diego chegou a levar para casa a foto de um cachorrinho no celular, supostamente um bicho abrigado, quando na verdade a tinha roubado de uma postagem alheia na internet. Letícia, por sua vez, certa vez, para poder escapar num fim de semana, convenceu Vera de que ia a um congresso de professores de química no interior. Só que o único congresso era um apartamento alugado do outro lado da cidade, que Diego pegou por 2 dias só para essa ocasião. Um mês depois, Diego justificou as saídas noturnas de 2 horas, dizendo à esposa que estava ajudando o vizinho da garagem a desmontar um motor. Só que nem o carro do vizinho, nem a tal garagem, Diego jamais tinha visto em 10 anos de convivência. Vera não desconfiava de nada. Ficava sinceramente feliz por o marido estar crescendo na profissão e até chegou a propor a Letícia que tricotassem juntas um agasalho para o cachorrinho do abrigo. À noite, Diego passou em casa. Miguel o recebeu na porta com mais uma história de dinossauro, mas o pai ouvia pela metade, assentindo mecanicamente e pensando nas próprias coisas. "Pai, e a mamãe volta logo?" perguntou o menino aflito. "Logo", respondeu Diego distraído, tirando a jaqueta. "Os médicos estão cuidando dela. Vai lá fazer a lição que eu esquento o jantar." Miguel ficou parado mais um pouco na porta, como se quisesse perguntar outra coisa, mas no fim não se atreveu. E Diego, sozinho na cozinha, tirou o celular e discou de novo o número do cartório. Queria saber quais documentos seriam necessários caso o estado da esposa não melhorasse. Enquanto isso, na UTI, Vera afundava devagar numa modorra trêmula, provocada pelo efeito do soro. Os pensamentos oscilavam entre 2 polos de medo. De um lado, a palavra câncer, pairando sobre ela como uma nuvem pesada. De outro, a frase descuidada do marido sobre o testamento, que voltava à memória vez ou outra. Sobre a traição, ela procurava nem pensar. Parecia absurda demais a simples ideia de que Diego, com quem convivera 12 anos, fosse capaz de olhar para ela como se olha para uma carta na manga. As pálpebras pesaram de vez. Vera mergulhou no sono, mas ele não trouxe alívio. Ela sonhou com uma cova funda em algum lugar no meio de um descampado. No fundo dela se mexia uma massa densa e viva. Dezenas, talvez centenas de cobras, entrelaçadas umas nas outras num novelo com as escamas cintilando na luz fraca. Não era uma única serpente, aquela de que a velhinha a avisara no ônibus, mas uma multidão inteira, e cada uma parecia encará-la diretamente com aqueles olhos frios e imóveis. Vera estava de pé bem na beira da cova, sentindo a terra solta desmoronar sob os pés, e não conseguia arredar do lugar. Tentou acordar, não conseguiu. A cova se aproximava. O novelo de cobras se agitava cada vez mais rápido. O silvo se fundia num único uivo, parecido com aquele zumbido que ela ouvira nos ouvidos antes de desmaiar na cozinha. Vera acordou banhada em suor, com o coração aos pulos, ao bip ritmado dos aparelhos. Do lado de fora do quarto já despontava o amanhecer. Ficou deitada, imóvel,
fitando uma mancha desbotada no teto. Além da porta, ouviram-se passos, ritmados, já conhecidos da ronda do dia anterior. Vera correu a enxugar a testa suada com as costas da mão, ajeitou o cobertor amassado e tratou de dar ao rosto uma expressão sonolenta, se estava fadada a descobrir a verdade, que fosse nos termos dela. A porta se entreabriu, deixando entrar uma faixa de luz do corredor e o leve tinido de uma maca que rodava em direção à sala de procedimentos. No vão, com uma pasta de exames debaixo do braço, estava Gustavo. "Bom dia, Vera. Como foi a noite?" Ela respondeu baixinho. "Já foi melhor. Mas acho que estou começando a entender algumas coisas." O dia se arrastava lento, monótono, como se arrasta o tempo em qualquer quarto de hospital. Soros, rondas, visitas curtas das enfermeiras. Ao anoitecer, Vera afundou de novo numa modorra grudenta. Nem sono, nem vigília, mas aquele estado trêmulo em que a consciência se agarra aos sons do mundo lá fora, mas não consegue reagir a nada direito. Foi nesse estado que ela ouviu vozes abafadas atrás da porta. A masculina conhecida e uma feminina irritada. "Você de novo indo lá?" dizia Olivia, sem baixar muito o tom, como se não tivesse outros pacientes. "Olivia, o caso dela é raro, e eu tenho obrigação de acompanhar pessoalmente uma evolução dessas", respondeu Gustavo. "É o meu trabalho." "Trabalho?" Ela bufou. "Você anda com essa Vera como se fosse um tesouro. Passou 3 vezes lá hoje. Eu contei. Aos seus outros pacientes você não dá nem metade dessa atenção. Você é injusta comigo." "Injusta? E quem foi que no meu aniversário, em vez de joia, me trouxe um punhado de margaridas do campo feito adolescente? Quem precisa desses seus buquês de mato? Marido dos outros dá presente de verdade, viagem para a praia, e o meu me traz erva daninha colhida na beira da estrada." Vera, deitada de olhos fechados, sentiu-se péssima. Ouvir a briga de casal alheia era a última coisa que ela queria naquele momento. Mas se mexer, dar a entender que estava acordada, cortaria a conversa de um jeito tão brusco que ficaria ainda mais constrangedor. Restava ficar imóvel e torcer para que o casal saísse logo para o corredor. "As margaridas eu mesmo colhi", objetou Gustavo baixinho. "Achei que você fosse gostar mais do que de mais uma caixa comprada na loja." "Eu ia gostar mais se você ao menos de vez em quando pensasse na família e não só nos pacientes", cortou Olivia. "Meu pai, aliás, perguntou outro dia por que os seus números no setor caíram de novo. Toma cuidado, você vai acabar sendo mandado embora da clínica tão rápido que nem vai ter tempo de piscar, e aí não vai importar a quantas pessoas você salvou a vida." Gustavo se calou. "E no geral", continuou Olivia, já mais calma, "você devia se empolgar menos com essa sua cozinha e mais com a carreira. Quem é que quer um marido que, em vez de restaurante, arrasta uma panela de sopa para dentro de casa? Eu, para você saber, gosto de pedir comida em restaurante, não das suas almôndegas. E eu gosto de cozinhar. Isso me acalma." Olivia riu com deboche. "Comigo, olha só, também tem coisa que me acalmaria. Por exemplo, um marido que às vezes lembrasse que eu não sou só a chefe do setor." Olivia bufou mais uma vez, e pelo som dos passos se afastando, saiu do quarto sem esperar resposta. Gustavo ficou algum tempo em silêncio. Vera ouvia a respiração pesada dele bem perto da cama. Depois ele balançou a cabeça de leve, e Vera decidiu que continuar fingindo não fazia mais sentido. Era desonesto. Abriu os olhos. O médico, ao ver isso, ficou sem jeito por um instante. "Ah, desculpe, a senhora ouviu tudo, imagino, não?" "Em parte", admitiu Vera. "Mas, juro, eu não queria." "Está tudo bem." O médico sentou-se na beira da cadeira. "Eu e a Olivia estamos numa fase complicada, mas não vou sobrecarregar a senhora com detalhes de família, ainda mais agora." "Sim, eu entendo. Aliás, acho que estou numa situação parecida." Gustavo olhou para ela, mas não puxou o assunto. Nesse ínterim, Olivia, mal saiu do quarto, virou-se para um canto vazio junto à janela. Ali tirou o celular e, certificando-se de que não tinha ninguém por perto, discou um número conhecido. "Senhor Diego, quero lhe avisar.
A sua esposa recobrou a consciência. Do outro lado fez-se uma pausa. Acordou, repetiu Diego, e na voz dele havia algo entre a perplexidade e o aborrecimento. A senhora tem certeza? Claro, eu sou médica, se o senhor esqueceu. Ela fala reage direitinho. A gente combinou ontem que eu ia mantê-lo a par, lembrou Olívia. E aí está. Levando em conta o diagnóstico, imagino que para o senhor seja uma virada inesperada. É, inesperada, forçou Diego. Ele não se deu ao trabalho de explicar o que exatamente o desconcertara. Se a alegria pela esposa tinha se atrasado, ou se, pelo contrário, vinha uma emoção completamente diferente da que caberia a um marido apaixonado em tais circunstâncias. Olívia, aliás, não estava interessada em investigar. Despedindo-se com um seco "a gente se fala", guardou o celular e voltou às suas obrigações, deixando Diego a sós com os próprios pensamentos. Gustavo voltou ao consultório e espalhou de novo sobre a mesa os resultados dos exames de Vera. Já pela 10ª vez naquele dia, provavelmente. Alguma coisa naquela história teimava em não fechar. Meses antes, segundo o prontuário, Vera tinha passado por um check-up de rotina, o pacote padrão de exames, raio-x de tórax, eletrocardiograma e nem sombra de qualquer sinal de câncer. Como é que uma forma raramente agressiva da doença poderia ter se desenvolvido tão depressa, passando ao mesmo tempo despercebida até o próprio desmaio? O médico virou a página, procurando a assinatura do profissional que tinha confirmado os últimos exames e franziu a testa sem querer ao reconhecer o sobrenome. Algo desagradável se mexeu dentro dele. Um pressentimento para o qual ainda não conseguia achar explicação racional. Nicolas Braga. Gustavo lembrava dele ainda dos tempos de faculdade. Um sujeito charmoso, mas que vivia se metendo em confusão e que no 3º ano tinha conseguido reprovar 2 vezes seguidas numa segunda chamada. No 5º ano, quase foi expulso por causa de um atestado falso. Naquela época, Nicolas cortejava Olívia de um jeito bonito, insistente, com flores e serenatas debaixo da janela da República. Por um tempo, parecia que seria justamente ele a virar marido dela. Mas o pai de Olívia, Valdemar, na época ainda chefe do setor e hoje diretor clínico de todo o hospital, se opôs com firmeza àquela união. Nicolas o desagradava por completo, pouco sério, sem as devidas perspectivas. Sob a pressão do pai, a moça rompeu o namoro e, 1 ano depois, casou-se com Gustavo, tranquilo, confiável, um cirurgião promissor. De lá para cá, 15 anos se passaram, e Nicolas, de um jeito ou de outro, acabou se firmando na clínica deles. Conseguiu a vaga, segundo os boatos, exclusivamente graças aos velhos vínculos com Valdemar, que, ao que tudo indicava, esquecia com facilidade as mágoas antigas quando o assunto era conhecido útil. Estranho que tenha sido justamente ele a assinar esses exames, pensou Gustavo. Bateram à porta. No vão apareceu Catarina, uma enfermeira jovenzinha, meio ofegante. Doutor Gustavo, é sobre a Vera. Estão preparando a transferência dela para a oncologia. Marcaram para amanhã. Ela vai entrar no programa de medicamentos experimentais por cota. Gustavo ergueu os olhos surpreso. Por cota? E de quem foi essa ordem? Eu não assinei transferência nenhuma. Não sei. Catarina deu de ombros. Disseram que a ordem veio de cima, do próprio doutor Valdemar, ao que parece. Gustavo recostou-se no encosto da poltrona, sentindo crescer dentro de si uma suspeita ruim, inquietante. Por que a decisão de transferir a paciente dele tinha sido tomada pessoalmente pelo diretor, passando por cima do médico responsável? E enquanto Gustavo remoía as estranhezas no consultório, Vera parecia ter melhorado. Ela até conseguiu segurar o celular na mão sem ajuda de ninguém. A fraqueza recuava aos poucos, dando lugar àquela impaciência especial, quase febril. "Posso pegar o meu celular na gaveta?" pediu a enfermeira de plantão. "Quero ligar para o meu filho. Estou morrendo de saudade." A moça assentiu com compreensão. Pegou o aparelho, ligou e o entregou a Vera, segurando o fio do soro para não enroscar. Vera, com os dedos trêmulos de emoção,
Discou o número conhecido e o coração bateu ainda mais rápido até o primeiro toque. Mãe, ecoou no telefone a voz alta e alegre do Miguel, e os olhos dela arderam na hora. Mãe, como você está? Está melhor? Muito melhor, coelhinho. Ela tratou de fazer a voz soar animada. E você, como vai? Está fazendo a lição? Estou, suspirou ele sem grande entusiasmo. Em matemática, de novo, 2 exercícios não fecham, mas isso é o de menos. Mãe, sabe de uma coisa? Eu e o professor Gabriel aprendemos uma música nova para a apresentação. Ele falou que eu tenho talento, dá para acreditar? Dá, sorriu Vera por entre as lágrimas que subiam. Você tem talento para tudo. E mais, continuava a tagarelar o Miguel. A tia Letícia está aqui em casa, cozinhando, ajudando o papai nas coisas. Fez uma sopa ontem, gostosa, mas nem chega perto da sua. E Vera sentiu algo se apertar de um jeito desagradável por dentro. A tia Letícia está morando com vocês? Bom, morando não, mas vem sempre, esclareceu a criança. O papai fala que ela ajuda enquanto você está no hospital. Entendi, disse Vera baixinho, sentindo nascer no peito algo muito parecido com um mau pressentimento. O Miguel de repente ficou quieto, depois fungou. Mãe, ontem eu ouvi sem querer eles conversando na cozinha sobre um tal de testamento. Não entendi bem, mas não gostei do jeito que o papai falava, como se estivesse feliz com alguma coisa. Vera fechou os olhos. Então não fora impressão. O marido de fato já dividia a herança, sem sequer esperar como o tratamento dela ia terminar. Miguel, meu amor, disse ela o mais calma que conseguiu. Não fica preocupado, só coisa boa. Adulto às vezes fala coisa que a gente não entende, mas você só precisa ficar atento, tá bom? Se alguma coisa te parecer estranha, me liga na hora, a qualquer momento. Tá bom, mãe, respondeu ele hesitante. Você só sara logo, tá? Estou com tanta saudade. Eu também estou com muita saudade. Depois de se despedir, Vera desligou e ficou muito tempo deitada, imóvel, olhando para o teto. Aquela conversa fora bem mais difícil do que ela imaginava. Mais difícil até que a notícia de um possível câncer. Gustavo, sem ter encontrado explicação para as estranhezas no prontuário de Vera, decidiu conversar pessoalmente com o sogro. A sala de Valdemar ficava no último andar, ampla, com uma mesa imponente e uma fileira de placas na parede, testemunhas de uma reputação impecável. Gustavo entra, acenou Valdemar com cordialidade. Aconteceu alguma coisa? É que eu queria perguntar sobre a Vera, começou ele sem rodeios. Por que estão transferindo ela para a oncologia sem passar por mim? Afinal, eu sou o médico responsável por ela. O rosto do sogro mudou na hora. A simpatia deu lugar a uma leve tensão. Gustavo não se mete no que não é da sua conta, disse ele, já sem a cordialidade de antes. Essa decisão é do meu nível e é definitiva. Mas é importante para mim entender os motivos. Tem coisa nos exames dela que não bate, e sobra pergunta. E você não faz pergunta demais. Entende uma coisa simples. Uma paciente como a Vera é um verdadeiro presente para o hospital, um diagnóstico raríssimo que vai chamar a atenção do Ministério da Saúde. Por causa dela, a gente recebe uma nova remessa de medicamentos experimentais e, sob o novo programa de tratamento, verba adicional para abrir um setor inteiro. Você tem noção do tamanho da oportunidade que isso é? Gustavo olhava para o sogro e mal reconhecia, naquele homem pragmático e quase eufórico, aquele que um dia jurara que a medicina estava acima de tudo. Ou seja, o que interessa ao senhor é só o fornecimento de remédio e o dinheiro, perguntou em voz baixa. E não a própria paciente? Valdemar franziu o senho, captando na voz do genro não só a reprovação, mas também a desconfiança. Você está se achando demais. Não mete o nariz onde ninguém te chamou. Eu passei 20 anos construindo a reputação deste hospital e não vou deixar que ninguém, nem que seja parente, ponha em dúvida as minhas decisões por causa de suspeita sem pé nem cabeça. Não é suspeita sem pé nem cabeça, objetou o médico com calma.
Uma mulher saudável faz meses atrás um check-up sem um único desvio e, de repente, desmaia com um diagnóstico raríssimo, confirmado pelo único médico da clínica, um velho conhecido seu. Isso não incomoda o senhor de verdade? O sogro se virou, e por um segundo passou pelos olhos dele algo parecido com desconcerto. A medicina é uma ciência imprevisível. Casos assim, infelizmente, acontecem, e de todo jeito, seria melhor você pensar na sua própria família e não em paciente dos outros. Trata a Olívia com mais carinho. Ela, aliás, vive reclamando de você para mim. Senão, olha, a vida não se resume a este hospital. Se você não quiser dar valor ao que tem, vai acabar de enfermeiro em algum fim de mundo e não vai enxergar um palmo à frente do nariz. Gustavo, segurando com esforço a indignação que fervia, assentiu de leve e saiu da sala, sem vontade de prolongar a conversa. E na própria porta, quase esbarrou em Nicolas Braga, que entrava. "Ah, Gustavo!" esticou ele com uma alegria forçada. "Aonde a gente vai com tanta pressa? O sogrão de novo com os sermões?" Gustavo não respondeu nada e passou reto. Quanto mais remoía o que acontecera, mais claro ficava. Em toda aquela história do diagnóstico tinha coisa suja e, ao que parecia, a resposta estava bem mais perto do que ele imaginava. De volta ao setor, Gustavo foi direto ao quarto dela. "Vera, posso perguntar uma coisa?" Começou sentando-se no lugar de sempre junto à cama. "A senhora andou tomando algum remédio, suplemento, vitamina, nos últimos tempos?" "Não." Ela balançou a cabeça, surpresa. "Nada disso. Aliás, procuro nem tomar comprimido sem precisar. Então tenta lembrar aquele dia mesmo em que passou mal. Minuto a minuto, se conseguir. Tudo o que comeu, bebeu, com quem conversou." Ela franziu a testa, tentando reconstruir na memória os acontecimentos daquele dia, revirando-os um por um. "De manhã tomamos café todos juntos. Eu, o Diego, o Miguel, o ovo mexido de sempre, café. Depois fui para a escola, dei umas aulas." Ela se calou, como quem tenta agarrar um pensamento que escorrega. "E na hora do almoço?" instigou a Gustavo com jeito. "O que a senhora comeu ou bebeu no intervalo?" "No almoço," Vera de repente se animou, lembrando. "Ah, é, o professor Gabriel me ofereceu uma torta, caseira, de maçã. Ele mesmo tinha feito, estava todo orgulhoso." "Professor Gabriel, quem é?" "O professor de música da nossa escola," explicou Vera. "Bem novo, se transferiu de outra escola faz pouco tempo. Coitado, desde o primeiro dia virou alvo de chacota. É muito desajeitado, distraído. Ora confunde as notas e toca meia aula a melodia errada sem nem perceber. Ora vai até o quadro explicar a matéria e descobre que esqueceu de trocar de calça na sala dos professores. Enfim, se trocou às pressas depois da educação física e saiu correndo de calça de moletom. E os alunos passaram a aula inteira segurando o riso. Uma vez, sabe, ele conseguiu se trancar na sala da coordenação, confundindo a porta, e passou meia hora batendo por dentro até alguém ouvir. Gustavo sorria ouvindo o relato dela, embora os pensamentos estivessem em outro lugar. "Eu tinha pena dele", continuou Vera, já mais séria. "Os alunos zombavam, os colegas pelas costas também. Eu tentava dar uma força de forma amigável, explicava onde ficava cada sala, ajudava a se organizar com os diários. Umas línguas ferinas chegaram a inventar que eu tinha um caso com ele. Dá para imaginar." "E essa torta de maçã?" disse Gustavo pensativo. "A senhora comeu sozinha ou ele ofereceu a mais alguém?" "Acho que só a mim", deu de ombros Vera. "Os outros professores tinham se espalhado por causa de compromisso, mas eu justo tinha ficado na sala dos professores, corrigindo prova depois da aula." "E antes ele já tinha oferecido alguma coisa? Algum chá especial, talvez, um doce?" "Umas 2 vezes trouxe biscoito. Mas isso é coisa comum na sala dos professores. Todo mundo oferece uma coisa ou outra para o colega", respondeu Vera. "Mas por que o senhor acha que tem alguma ligação aqui?" Aquele relato interessou Gustavo muito mais do que caberia a um médico qualquer. E pelo rosto concentrado dele, dava para ver que os pensamentos tinham voado para bem longe. "Doutor Gustavo,
O senhor não está achando que a coisa está na torta, está? O professor Gabriel é uma pessoa completamente inofensiva. Aliás, ele mesmo é que precisaria que alguém o ajudasse, e não o contrário. Acho que não vale a pena ficar preso a isso. Pode ser que a senhora tenha razão, respondeu o médico evasivo. Ele tamborilava maquinalmente os dedos no encosto da cadeira, como que pesando se valia a pena dividir as suspeitas com a paciente, mas decidiu, por ora, se calar. Prova de todo jeito não havia. De todo modo, a senhora precisa recuperar as forças. Amanhã vai ser a transferência para a oncologia. A gente começa a preparação para o tratamento. Ele se levantou, sorriu de forma encorajadora e saiu, deixando Vera a sós com uma ansiedade crescente. A noite foi difícil. Ora, ela pegava um sono inquieto e raso, ora acordava de novo, encarando a escuridão do quarto e prestando atenção aos sons distantes do corredor. Os pensamentos giravam em círculo fechado, sem deixá-la relaxar de verdade, nem por um instante. O que seria do Miguel se ela não vencesse a doença? Diego, com toda a sua correção de fachada, nunca amara de verdade o filho adotivo. Vera entendia isso com clareza, embora antes tratasse de afastar de si esse tipo de pensamento. Ele cumpria as obrigações de pai com esmero, mas sem alma. Levava aos cursos, olhava a agenda escolar, comprava roupa pela lista. Tudo mais por dever, como itens numa lista de tarefas, do que por sentimento de verdade. A ternura genuína, que a própria Vera sentia pela criança desde o primeiro dia, nunca existiu no Diego. Portanto, se ela deixasse de existir, quem cuidaria do Miguel? Com certeza não o pai, tomado por pensamentos de herança. E muito menos a Letícia, que agora se apossava da cozinha deles, fazendo sopa em casa alheia. Vera lembrou-se do dia em que vira Miguel pela primeira vez no abrigo. Um menininho magrelo e assustado de 2 anos, que se escondia atrás do encosto da cama e não deixava adulto nenhum se aproximar, nem os próprios cuidadores. Só Vera, naquele dia, sentou-se ali mesmo, no chão, ao lado dele, e ficou pacientemente assim por quase 1 hora, até que ele, timidamente, estendeu a mãozinha para ela. Desde aquele dia, ela jurou a si mesma que aquela criança nunca se sentiria sobrando. Indesejada de 2ª classe, custasse o que custasse. Lá fora, o dia clareava devagar. Mal Vera tinha terminado o mingau ralo do hospital, a porta do quarto se abriu. Entraram Diego e um homem desconhecido, de terno formal com uma pasta debaixo do braço. Verinha, deixa eu te apresentar. Este é o Dr. Nelson, começou o marido. O tabelião. Pensei que, dadas as circunstâncias, valeria a pena a gente resolver algumas formalidades. Que formalidades? Perguntou ela em alerta, chegando a notar como o marido desviou depressa o olhar, como se lhe fosse desconfortável encará-la direto nos olhos. Dona Vera, entenda direito. Entrou na conversa o tabelião, dispondo sobre a mesinha uma pasta com formulários. Os médicos, infelizmente, não dão prognóstico favorável com um diagnóstico desses. Numa situação assim, é sensato cuidar de antemão da última vontade, para evitar problema para os familiares mais adiante. Não dão prognóstico, repetiu Vera, quase sem voz, e nos olhos brilharam lágrimas. Será que é verdade que está tudo tão ruim assim? Diego sentou-se na beira da cama e tomou a mão dela com cuidado. Verinha, eu só quero que você fique tranquila, que esteja tudo dentro da lei, sem complicação desnecessária depois. Nesse momento, a porta se abriu outra vez. Entrou Olívia. Sem perder tempo com cumprimento, dirigiu-se direto a Vera. Dona Vera, escute o seu marido, ele tem razão. Com um diagnóstico desses, empurrar essas questões com a barriga é insensato. Doutora Olívia, soou da porta a voz do marido dela. Não acho que agora seja a hora certa para esse tipo de conversa. Ainda é cedo para a Dona Vera tomar uma decisão dessas, ainda mais sob pressão. Não se mete no que não é da sua conta, cerrou os dentes Olívia. Isso é assunto de família, não é médico. Enquanto a Dona Vera for minha paciente, qualquer pressão sobre ela é justamente da minha conta. O casal se encarou por alguns segundos, com hostilidade aberta. Vera, por sua vez,
observando aquele embate, se sentia perdida. Diego, disse por fim, segurando com dificuldade as lágrimas. Bom, já que vocês vieram de qualquer jeito, tá, vamos formalizar. O tabelião, de maneira prática, estendeu-lhe um formulário, e Vera, apertando a caneta com a mão trêmula, ditou a vontade que, no fundo, foi obrigada a expressar. Todos os bens, incluindo a herança recebida do falecido pai, ela deixava para o marido. Cada palavra lhe custava um esforço, como se ela assinasse não um documento, mas a própria sentença. Mas parar já não tinha nem força, nem motivo. Quando o procedimento terminou, o marido, com evidente alívio, agradeceu ao tabelião e, dando um beijo na testa de Vera, saiu do quarto junto com ele. Olívia foi atrás dos dois, lançando na despedida um breve olhar triunfante na direção de Gustavo. Logo chegaram os maqueiros. Vera ia ser transferida. Ali ela deveria aguardar o início do tratamento, cuja necessidade Gustavo punha cada vez mais em dúvida. E enquanto rodavam a maca pelo corredor comprido, ele caminhava ao lado segurando o soro. Olhando o rosto exausto dela, o médico não conseguia se livrar da sensação de que toda aquela história se armava de um jeito conveniente demais para outra pessoa, mas com certeza não para a própria paciente. Sozinho no corredor, o médico tomou uma decisão que, ainda na véspera, lhe teria parecido impensável. No intervalo do almoço, Gustavo entrou em contato com um velho colega de faculdade que trabalhava num laboratório particular do outro lado da cidade e combinou um novo exame de sangue. Depois, munido de um método já testado, foi atrás de provas de outra natureza. Uma câmera compacta, com fixação em forma de haste de flor comum. Ela sobrara ainda de 3 anos antes, quando fora preciso desmascarar um paciente que simulava um verdadeiro leque de doenças para receber o seguro. De lá para cá, o aparelho juntava poeira numa gaveta da mesa, e Gustavo jamais imaginaria que voltaria a recorrer a um método daqueles, ainda mais contra o próprio sogro. Com um pretexto qualquer, ele entrou na sala de Valdemar e encaixou com habilidade a câmera entre as folhas de um vaso decorativo que ficava no parapeito. Conversou uns 2 minutos sobre banalidades e saiu, deixando o aparelho ligado. Enquanto isso, Miguel, como sempre, ia para a escola. Bem na entrada, meio curvado e apertando os olhos de míope, esperava por ele o professor Gabriel. — Oi, Miguel — disse o professor, ajeitando os óculos que viviam escorregando. — Como está a sua mãe? — Ainda não dá para saber — respondeu o menino com sinceridade. — Os médicos falam coisas diferentes. Ela hoje assinou um tal de testamento, mas o papai disse... O professor Gabriel congelou por um instante, e algo inquieto passou pelos olhos dele. Contudo, o menino, absorto nas próprias aflições, não percebeu. O importante é você segurar firme. Foi só o que disse o professor, dando um tapinha no ombro dele. Tudo vai se ajeitar. O dia inteiro Gustavo trabalhou, cumprindo mecanicamente as obrigações, mas os pensamentos giravam em torno de uma coisa só. O que a gravação da câmera ia mostrar? Ao anoitecer, sozinho na sala dos médicos, ele finalmente conectou o aparelho ao computador e começou a rever o material. As primeiras horas de gravação não tinham nada de notável. O sogro recebia visitas, falava ao telefone sobre assuntos administrativos, mas mais perto da hora do almoço, entrou Nicolas Braga, fechou bem a porta atrás de si e a conversa, que começou de forma bem banal, rapidamente tomou um rumo completamente diferente. — Está tudo pronto, Dr. Valdemar — saiu do alto-falante a voz de Nicolas. — O diagnóstico está formalizado, os documentos em ordem. A solicitação do medicamento experimental já foi enviada ao Ministério. — Ótimo — respondeu o sogro satisfeito. — Com uma doente dessas, a gente não vai só conseguir a cota. Sob ela, vão liberar verba para um setor novo. E o fato de que ela, na verdade, está saudável não vai preocupar ninguém. Quem é que se importa? O importante é que, no papel, tudo bate. Gustavo ficou paralisado, atento a cada palavra. Ou seja, câncer nenhum jamais existiu, nem por sombra. O que houve foi apenas um envenenamento planejado por alguém,
disfarçado de doença rara. O sogro só se aproveitou da situação. A conversa seguia, e a cada minuto Gustavo descobria mais coisa. Ao que parecia, o sogro e Nicolas já havia vários meses vinham desviando por fora parte dos medicamentos caros. Eles chegavam ao hospital por programas do governo e depois eram trocados por similares baratos. A história com Vera deveria se tornar não o primeiro, mas o maior golpe deles. Uma remessa considerável de remédio sob um caso raro abria possibilidade de lucro muito mais gordo. Nesse instante, na gravação, a porta se abriu. Na sala, entrou Olívia. Pai, e aí? Deu tudo certo? Tudo conforme o plano, respondeu Valdemar. Aliás, você podia ser mais gentil com o Nicolas. Um homem sério, com futuro, não como certas pessoas. Olívia riu com faceirice. A gente resolve. O importante é o Gustavo não desconfiar de nada. Se surgir alguma coisa com os remédios, a gente joga tudo nele. Ele é o médico responsável pela Vera. É a deixa perfeita. Gustavo sentiu tudo se apertar por dentro numa fúria gelada. Então era esse o papel reservado a ele em tudo aquilo. O marido enganado, o bode expiatório em quem se descarregaria o desvio dos remédios quando chegasse a hora de responder pelos atos. Ele ouviu a gravação até o fim, desligou e ainda ficou muito tempo sentado, imóvel, assimilando o tamanho do que estava acontecendo. Tratava-se de um verdadeiro esquema criminoso dentro das paredes do hospital onde ele trabalhava havia mais de 10 anos. Naquela mesma noite, Gustavo foi à delegacia e registrou a ocorrência. Anexou uma cópia da gravação e os resultados do exame de sangue de Vera, que o colega tinha mandado ainda durante o dia. Eles apontavam de forma inequívoca uma dose elevada de um medicamento, e de jeito nenhum uma doença oncológica. Na manhã seguinte, uma verdadeira tempestade tomou conta do hospital. Chegou uma comissão do Ministério da Saúde junto com agentes da polícia. Começaram fiscalizações em larga escala da documentação, inventário do estoque de remédios, e lá pela hora do almoço, Valdemar e Nicolas Braga foram conduzidos para fora do hospital, algemados. Já preso, o sogro, antes de ser levado, ainda conseguiu jogar na direção de Gustavo. Então foi você que dedurou. Acha que vai sair impune? Vou dizer que foi você que armou toda essa falcatrua para se livrar. Ora, tente, respondeu Gustavo com calma. A investigação tem uma gravação em que o senhor mesmo planeja tudo isso. E o que não é pouco importante, planejando pôr a culpa justamente em mim. O sogro abriu a boca para mais uma ameaça, mas o policial o empurrou para a saída, de modo que as palavras ficaram por dizer. Para Vera, que soube do ocorrido pelo investigador que veio colher o depoimento, aquela notícia ao mesmo tempo a abalou e trouxe um alívio inacreditável. Ou seja, eu não tenho câncer? Perguntou ela, sem acreditar nos próprios ouvidos. Nada disso? Nada disso, confirmou Gustavo, que estava ali mesmo, à cabeceira da cama. O seu estado foi provocado por um medicamento, aplicado sem o seu conhecimento. Alguém deliberadamente a submeteu a uma superdosagem. Vera empalideceu, e o pensamento que ela afastara de si todos aqueles dias finalmente tomou forma em algo nítido e assustador. Diego, pronunciou ela de forma abafada. Só pode ter sido ele. O marido tinha motivo, o senhor mesmo ouviu, o testamento, a herança e a Letícia da aula de química. Ela entende perfeitamente desse tipo de medicamento. Vera prestou depoimento ao agente de polícia que chegara, um homem jovem, sério, atento, que sem pressa anotou cada palavra dela. 2 dias depois, o marido foi detido. No interrogatório, ele não negou o óbvio, confessou o caso com a amiga, mas negou categoricamente qualquer envolvimento no envenenamento. Não, eu não a envenenei, repetia ao investigador. Eu queria me separar, queria só receber a minha parte, mas para um assassinato eu jamais teria ido. Pode acreditar, não sou tão canalha assim. Verificar as palavras dele não foi difícil. No dia em que Vera perdeu a consciência, Diego tinha um álibi de ferro. O dia todo de trabalho ele passou numa reunião com várias testemunhas, e à noite, quando aconteceu o desmaio, estava no carro,
falando ao telefone com Letícia. Essa ligação foi registrada pela antena da operadora. O álibi da própria amiga também se confirmou. O dia inteiro ela passou na escola dando aula, sob a vista de dezenas de alunos. E quando o investigador contou isso a Vera, ela ficou muito tempo em silêncio, sem saber se devia se alegrar com aquela virada ou se entristecer. De um lado, o marido não se mostrara capaz de uma vileza daquelas. De outro, em algum lugar bem pertinho continuava escondido o verdadeiro criminoso. E o pensamento de que o perigo permanecia sem solução a assustava mais do que a própria possibilidade de ter sido vítima do marido. Enquanto a investigação procurava o verdadeiro culpado, Vera se recuperava. As forças voltavam aos poucos. Alguns dias depois, Gustavo, amparando-a pelo cotovelo, ajudava-a a dar os primeiros passos sozinha pelo corredor. Não se apresse, só mais um pouco, e a senhora vai estar correndo mais rápido que eu. Ah, duvido, respondia ela com um sorriso. Obrigada por tudo. Se não fosse o senhor, não precisa agradecer. Eu fiz o que tinha que fazer. Embora, confesso, para mim, este caso há muito deixou de ser só trabalho. Vera olhou para ele e sentiu nascer em algum lugar dentro de si um calor tímido, quase esquecido. Num daqueles dias o Miguel foi visitá-la, mas não sozinho, e sim acompanhado do professor Gabriel, que, ao saber do estado de Vera, fez questão da visita, dizendo que, como colega, tinha obrigação de vê-la. "Como a senhora está, dona Vera?" perguntou ele solícito. "A gente está todo mundo preocupado, a turma inteira agitada." "Já estou bem melhor. Obrigada", respondeu ela, olhando com ternura para o filho. "Doutor Gustavo, posso falar 2 palavras com o senhor?" Dirigiu-se ao médico o professor, que se aproximou naquele momento. "É sobre os documentos da alta." "Miguel, vem comigo. Você me ajuda a achar uma coisa na sala dos médicos", propôs Gustavo ao menino. Este, contente com a chance de se sentir útil, saiu prontamente atrás dele. E assim que a porta se fechou atrás dos dois, o rosto do professor Gabriel de repente mudou. A preocupação, a solicitude, sumiram num instante, dando lugar a uma concentração fria e calculista. Ele se aproximou depressa da cama e, olhando para a porta, tirou do bolso interno do paletó uma seringa. "Desculpe, Vera", pronunciou com uma voz completamente diferente, sem nada da antiga timidez. "Nada pessoal. É que você se mostrou dura demais na queda." Vera recuou horrorizada, sem entender o que acontecia, e nesse mesmo instante a porta do quarto se escancarou com estrondo, e romperam no cômodo várias pessoas à paisana, que até aquele momento aguardavam disfarçadas de visitantes no corredor. "Parado! Larga isso!" ordenou um deles, torcendo o braço do professor e fazendo a seringa cair. Tudo aconteceu tão rápido que Vera, atônita, não entendeu de imediato que a emboscada tinha sido planejada de antemão. Depois, quando levaram Gabriel e a ela, trêmula e pálida, reanimaram, o investigador explicou tudo até o fim. De professor de música ele não tem nada. Ou melhor, o diploma dele é de verdade, mas é só um disfarce. Na verdade, o nome dele é Denis. Ele é filho fora do casamento do seu falecido pai, o senhor Eugênio. Ao descobrir o parentesco e ficar sabendo da herança que coube à senhora, ele resolveu reivindicar a sua parte dos bens na justiça. Mas a senhora era o grande empecilho no caminho dele. Enquanto estivesse viva, poderia contestar a versão que ele pretendia sustentar, expor as fraudes que planejava cometer para se apropriar da herança ou simplesmente atrapalhar todo o plano dele. Por isso decidiu tirá-la do caminho. Com a senhora fora, teria as mãos livres para levar o golpe até o fim, sem ninguém para desmenti-lo. "A torta", sussurrou Vera, lembrando aquele dia no intervalo da escola. "Exatamente. Ele misturou o medicamento nela, contando com um desmaio direto na rua ou em casa. Quando a senhora sobreviveu, ele teve que procurar outro jeito de levar o plano até o fim. O Denis, aliás, já tinha passagem na ficha. Estelionato em grande escala." Vera fechou os olhos, entendendo o quanto tinha estado perto da morte. O Dr. Gustavo foi o primeiro a desconfiar de que tinha algo errado, acrescentou o investigador.
Foram justamente as perguntas dele sobre a torta que nos levaram à pista certa. Vera virou-se para o médico. Obrigada. Não sei o que eu teria feito sem o senhor. Não vamos falar disso. O importante é que a senhora está viva. 2 semanas se passaram. Vera se fortaleceu o suficiente para que o médico pudesse, enfim, de consciência tranquila, preparar os documentos da alta. E justamente nesse dia, quando Vera, apoiada no braço de Gustavo, saiu para o pátio do hospital para esperar o táxi, aproximou-se dela de repente uma senhora de idade de casaco de tricô abotoado no botão errado. Oi, minha filha, disse Dona Lourdes com um sorriso. Eu não te avisei. Cuidado com a cobra que anda atrás de ti. Pelo visto você se cuidou. Dona Lourdes, exclamou Vera atônita. Como a senhora foi parar aqui? Ora, eu sou vizinha do seu médico. A velhinha acenou na direção de um Gustavo não menos surpreso. A gente mora no mesmo andar faz uns 10 anos. Aí pensei, vou dar uma passada para ver, já que é assim. Vera olhou desconcertada para o médico, depois de novo para a velhinha e de repente riu. Obrigada. Acho que se não fossem as suas palavras naquele dia no ônibus, eu não teria desconfiado de nada, não teria ficado de sobreaviso. Ah, deixa disso, acenou a velhinha com a mão. Não fui eu que te salvei, e sim, este homem que está aqui do teu lado. Eu só avisei, mas salvar já é serviço dos vivos, não das cartomantes. Ela piscou para Gustavo, despediu-se depressa e, gemendo, arrastou-se em direção à saída. Uma mulher comum, apressada com seus afazeres, na qual agora era difícil reconhecer aquela mesma desconhecida enigmática do ônibus. O divórcio com Diego saiu rápido. A justiça considerou o papel dele nos trágicos acontecimentos apenas de forma indireta, mas a vida de antes ele já não a tinha. Nem esposa, nem reputação, que ele tão levianamente trocou pelo cálculo frio. E 1 ano depois, Vera se casou com Gustavo, sem grandes festas, num círculo pequeno, só dos mais próximos e queridos. Miguel, que fazia tempo já tinha se apegado ao médico calmo e bondoso, se alegrou de coração com o casamento deles. Ainda mais porque Gustavo, ao contrário do padrasto anterior, jamais fez distinção entre filho biológico e filho adotivo. Valdemar, Nicolas Braga e Olívia, que se revelou cúmplice de pleno direito do negócio criminoso da família, foram condenados pela justiça a penas efetivas de prisão por estelionato e falsificação de documentos médicos. O hospital, que tinha escondido o tamanho do desvio e só depois da prisão da diretoria, ainda levou muito tempo para se recuperar das consequências do escândalo. Parte dos funcionários pediu demissão, parte passou por apurações internas, e Gustavo, cujo papel na revelação do esquema ficou conhecido de todo o corpo clínico, viu-se, sem esperar, como o principal candidato ao cargo de novo chefe do setor. Denis recebeu uma pena bem mais dura por tentativa de homicídio. Vera, por sua vez, olhando às vezes à noite a cidade adormecida da janela da sua casa nova, pensava apenas que a vida, de vez em quando, de fato se parece com a previsão de uma velha cartomante. E Miguel, ao adormecer no quarto ao lado, sob os sons ritmados da cidade, cada vez mais chamava Gustavo não pelo nome, mas simplesmente de pai. E a cada vez, essa palavra saía dele com mais naturalidade, como se ele a pronunciasse a vida inteira. Obrigado por terem acompanhado esta história. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse simples gesto faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo novas histórias. Muito obrigado e tudo de bom.